dia, Gil, bom dia a toda a equipe da nossa querida Rádio Acústica, bom dia a todos os ouvintes. Gil, realmente assim, é angustiante a situação de tantos ouvintes, vocês e tantos usuários da CE Equatorial nesse momento. A gente teve um ciclone, como eu sempre digo, isso é incontestável, foi um efeito danoso, uma ação climática fora do comum, causou grandes prejuízos a todos, isso é incontestável. Assim como é incontestável também o fato de que o Grupo Equatorial adquiriu a CE numa situação periclitante, destruída praticamente por ações trabalhistas, com muitas dívidas, não pagava impostos e não fazia investimentos. E isso tornou a ação dessa nova companhia bastante difícil de operação. Mas, Gil, isso já faz quase 2 anos. Não tem nada que justifique mais agora tanta demora, tanta letargia, tanta inoperância por parte da concessionária de energia. Se fosse 6 meses pós-privatização, eu acho que as pessoas compreenderiam. Elas seriam até tolerantes, como foram em outras ocasiões, apesar de um ou outro momento as pessoas também manifestarem a sua insatisfação. Né? E não é o fato da Equatorial agora ser privada que ela deixa de ser fiscalizada, cobrada e acompanhada pelo poder público. É nosso papel na Assembleia Legislativa ser rigoroso no cumprimento e na fiscalização de qualquer prestador de serviço ao Estado, e nesse caso, né, a CE Equatorial. O que me preocupa, Gil, ainda mais, é a comunicação extremamente fraca e ausente do Grupo Equatorial. Isso mostra uma incapacidade de resposta em crises que é assustadora. Né? Eu falo isso porque, assim, quando se sabe, como se sabia, que teria um ciclone como esse, o que se esperava, né, é que tivesse a montagem de um comitê de crise, de um gabinete de crise, uma coletiva de imprensa, algo nesse sentido, onde a empresa pudesse chegar lá com toda a clareza e toda a transparência, comunicar aos seus usuários. Olha, pessoal, vai vir um efeito climático muito sério, a companhia, embora fez investimentos significativos na melhoria da rede, mas sabendo desse efeito climático, possivelmente nós vamos ter uma semana aí sem energia em alguns pontos no estado. E sinalizasse quais seriam esses pontos, porque a empresa tem mapeado as deficiências que ainda existem na rede desde o momento que adquiriu os ativos da CE. Ou então, Gil, pós efeito climático, que fosse feita também uma comunicação mais adequada e dissesse para a população, pessoal, a nossa previsão era de uma semana sem luz, mas, apesar dos investimentos que fizemos, vai ser mais difícil a recuperação total do que se imaginava. Talvez vamos ficar 15 dias. Se tivesse pelo menos esse diálogo, essa condição de falar com a comunidade adequadamente, talvez as pessoas teriam se preparado mais e não teriam tido tantos prejuízos. O pessoal da metade sul do estado foi o mais afetado. Da ponte do Guaíba ao Chuí, os prejuízos são assustadores, né, para essas famílias. Prejuízos econômicos, prejuízos sociais, prejuízo na produção. O pessoal que trabalha aí com gado de leite, né, com resfriadores desestruturados. Eu tive na festa do Colono, agora na Santa Alta, no final de semana. Eu conversei com muita gente ali, sem luz, que estava indo na festa para ter a oportunidade de tentar conversar com mais alguém, para tentar se orientar nesse período. Conversei com um produtor do município de Sentinela do Sul, Gelson Morim, que tem um serviço de piscicultura muito importante, muito bonito. Ele fornece alevinos para todo o estado. Está tendo prejuízo. Isso que é um cara que já investiu em energia solar, é um cara que tem gerador, está tendo prejuízo, está tendo morte, né, de alevinos e de matrizes reprodutoras. Então isso está sendo terrível. E a resposta da Equatorial não satisfaz a todos nós. Né? Não satisfaz, na verdade, a ninguém adequadamente. Eu tenho que registrar que a gente foi bem recebido quando ligamos, né, para a gestão aí em Camaquã, quando ligamos para a gestão em Porto Alegre, mas a resposta depois das ligações não ocorre do jeito que as pessoas esperam. Então, preocupado com isso e cumprindo o meu papel de fiscal, Gil, eu entrei com uma representação ontem ao Ministério Público do Estado, pedindo que o inquérito de ofício instaurado pelo MP Gaúcho fosse expandido para cada uma das comarcas de atuação do Grupo Equatorial.
e não fosse um inquérito aberto exclusivamente em Porto Alegre, mas que pudesse orientar os promotores de justiça em cada uma das cidades a fazer uma apuração caso a caso, isolado, desses prejuízos. Porque os números que estão sendo apresentados pela Equatorial de pessoas sem energia não correspondem à verdade. Agora há pouco a gente recebeu uma nota dizendo que uma comunidade aqui na nossa região tinha simplesmente 30 usuários sem energia. Não é verdade. Pode ser 30 casas que ligaram para o 0800 dizendo que ainda seguem sem luz. Mas é impossível ter só 30 pessoas sem energia no município, como o caso de Chuvisca e de Dom Feliciano. Então isso preocupa, né? A gente vê relatos assim. Semana passada, se eu não me engano, ali no final da semana passada, a informação é que Camaquã tinha 900 usuários sem energia. Provavelmente eram 900 pessoas que conseguiram algum sinal de telefone, foram para a casa de um vizinho ou algum amigo ligou para o 0800 para comunicar que estava sem energia, que estava sem energia elétrica, porque o número é muito maior. Então a gente fez essa demanda ao Ministério Público, pedindo apuração caso a caso, promotoria por promotoria, cidade a cidade. E outra solicitação que nós fizemos nessa representação é que o Ministério Público requisitasse o apoio operacional do MP, que é um grupo técnico aí, que ele pode demandar engenheiros, pode demandar técnicos, para poder dar suporte na prestação, né, desse serviço de manutenção, para acompanhar com os olhos em loco o que está acontecendo. E, por fim, o último pedido dessa representação é que a Equatorial supra a energia de uma maneira alternativa, aquilo que for possível a essas pessoas, seja com fornecimento de geradores, né, ou alguma coisa para reparar os prejuízos que estão acontecendo. Eu reforço, a gente sabe que teve um ciclone, sabe que foi uma situação incomum, a gente sabe que o Grupo Equatorial comprou uma companhia pública, né, praticamente destruída, né, com 3 bilhões e meio de déficits e prejuízos, enfim, né, de necessidade de investimentos, né. Esse foi o número apurado lá no início e reconhecido por todos os organismos de fiscalização e controle, né, 3 bilhões e meio, podendo chegar a 4 se fosse apurado ainda mais algumas questões, mas, cara, isso já faz quase 2 anos e não podemos aceitar e tolerar qualquer justificativa nesse momento que não seja uma resposta mais eficiente. Então, o Ministério Público precisa agir, a empresa precisa responder pelos seus atos, né? E nesse caso, pelo ato de inoperância e letargia. Nesse sentido, Marcos Vinícius, a gente tem 2 questões que são muito abordadas pelos nossos ouvintes que diz respeito à palavra planejamento. Ou seja, você estar preparado para o que está por acontecer, você estar se preparando para o que temos aí em vista, principalmente a previsão do tempo, né? Esse ciclone não foi algo que se descobriu da noite para o dia, não, é algo que já se vinha falando há bastante tempo, então houve tempo suficiente para se planejar. Outra questão é o seguinte, por que não se cria medidas, como por exemplo, um ouvinte mandou mensagem para a gente dizendo que um poste estava preso nos fios, ele já estava com a base toda deteriorada, já podre, literalmente, utilizando uma palavra mais simples para o nosso ouvinte, e preso somente nos fios. Isso numa localidade do interior. Isso há mais de meio ano. Obviamente, quando passa um ciclone como esse, com ventos mais fortes, esse poste cai, trazendo a falta de energia para diversos clientes. Então é essa falta de planejamento, ou seja, atender com antecedência todas essas questões para solucionar o problema. E aí, em meio à passagem desse ciclone, Marcos Vinícius, nós tivemos um outro assunto importante que diz respeito ao serviço prestado pela Corsã aqui na nossa região. Nós ficamos quase 2 dias sem água aqui no município de Camaquã. E isso aconteceu porque não tínhamos energia elétrica lá na captação de água junto à barragem do Arroio Duro. E a pergunta que todos os nossos ouvintes fazem é o seguinte: por que até hoje a gente não tem ainda um gerador de energia elétrica junto às bombas de captação de água na barragem do Arroio Duro? Por que a gente precisa ficar quase 2 dias sem água e a Corsã não faz um investimento como esse? A gente sabe que um gerador, para dar conta dessa demanda, não é um gerador barato, mas eu tenho certeza que o valor que a Corsã arrecada no município de Camaquã seria suficiente. Não dá para você utilizar o valor arrecadado em Camaquã para pagar a conta de outros municípios. E aí você até pode utilizar esse valor, mas vai deixar a população à mercê, sendo que a população paga a sua conta de água todo mês, paga em dia e tudo mais. É valor suficiente
para atender todos esses procedimentos da Corsã. E por que nós não temos ainda? E não é a primeira vez que a gente passa um dia inteiro, 2 dias sem água aqui no nosso município nos últimos anos. Né? Tem moradores aqui do nosso município, dos bairros mais distantes, como por exemplo o pessoal lá do bairro São Carlos, Banhado do Colégio, Banhado do Meio, São Pedro. Esses moradores sabem muito bem o que é passar um dia inteiro sem água, porque isso acontece seguidamente. E por que a Corsã não faz investimentos? Quem sabe faz uma nova caixa d'água em outro ponto, né, para conseguir atender essa demanda? Não sei se essa é, não sou engenheiro para dizer qual é a solução. Para isso, a Corsã, melhor dizendo, tem profissionais capacitados para dizer o que tem que ser feito. E por que não se faz investimentos? Por que não se troca essa tubulação que está toda hora estourando aqui no nosso município? Toda hora a gente fica sem água. Ah, mas rompeu uma rede. Aí vai lá, substitui canos. Por que já não faz um investimento maior? Por que aquela promessa, quando foi feito o contrato entre o município e a Corsã, para que nós tivéssemos o tratamento do esgoto, por que até hoje não tem 1 litro de esgoto tratado no município de Camaquã? Ou seja, nós estamos decepcionados com o serviço que é prestado por essas concessionárias, tanto a Corsã quanto a CE. Todos nós estamos decepcionados com o que é apresentado para nós. Eu vou falar rapidamente sobre o que eu sei da Corsã, certo? A questão de gerador, né? Camaquã não tem problema de falta d'água, a barragem aí tem capacidade para abastecer a população durante muito tempo. A questão de um gerador para abastecer o município de Camaquã seria um gerador de altíssimo custo. A Corsã tem esses geradores contratados, terceirizados, para caso de emergência, que podem ser conectados. Ela sempre mantinha contratos com empresas terceirizados. Inclusive, no período que eu estive na gestão da companhia, eles foram instalados em Camaquã em alguns momentos para que pudesse dar esse suporte. O contrato de prestação de serviço do município, né, da Corsã com o município de Camaquã, ele não tem claramente assim, a ação de investimento no esgoto como se esperava em outras cidades. Então essa é uma questão da própria relação contratual da Corsã com o município. Mas, obviamente, os investimentos na melhoria de rede e outros tantos aí, eles são necessários, devem ser feitos. O município de Camaquã recebeu valores, na época, adiantados da companhia para investimento em saneamento. Agora, uma coisa é certa, assim, a gente sempre tem que reforçar com as pessoas e para tudo que faz, independente da empresa ser pública, independente da empresa ser privada, né, as pessoas não estão preocupadas com isso. Elas não estão preocupadas se a empresa é pública ou se a empresa é privada. As pessoas estão preocupadas com a qualidade do serviço. E a qualidade do serviço deve ser fiscalizada, deve ser exigida por todos e por quem está, no momento, executando o papel, no caso de fiscal. Nós temos a AGERGS, que é uma agência reguladora, que está assumindo novos compromissos, né, está assumindo novas tarefas na área de concessão de estradas e outros serviços. Essa agência precisa ser reestruturada. Nós estamos fazendo um apelo aqui dentro do governo para que qualifique os trabalhos da AGERGS, que contrate mais técnicos, que possa inclusive ter núcleos de atuação regional para dar melhor resultado. E esse papel também vai dos comitês de monitoramento, né, dos grupos que fazem a gestão dos contratos entre cidades e as operações dos municípios. Então, essa é uma realidade, isso tem que ser sempre realmente cobrado. Bom, e agora, como ficam os próximos passos? Você está fazendo aí o seu papel de cobrança junto aos órgãos competentes sobre uma maior fiscalização por parte das companhias, e como é que fica agora a questão da CE Equatorial, depois de você apresentar esse documento para o Ministério Público, essa solicitação? Quais são os próximos passos? Olha, agora a gente aguarda a manifestação do Ministério Público quanto ao aceite daquilo que nós demandamos, do pedido de que cada promotoria possa atuar de maneira independente, apurando caso a caso, inclusive do serviço de apoio operacional. Mas é muito importante também uma outra iniciativa, né, que as pessoas, apesar da insatisfação, apesar da paciência ter chegado ao limite em todos, né, que façam os registros. Bom, a gente teve aqui uma falha aí no sinal vindo lá do deputado. Ver se a gente consegue restabelecer para que o deputado possa conversar. Agora sim. Eu acho que voltou agora, né? Isso. O que eu falo, Gil, que a gente precisa é que as pessoas, apesar da paciência ter chegado ao limite de todo mundo, né, mas por proteção própria e por preservação do seu direito, que os usuários façam o registro desses protocolos de demanda por solicitação, né, que as pessoas tenham um número em mãos, porque isso vai ser muito importante lá na frente. A empresa deve ser responsabilizada, seguramente, a Equatorial vai ser responsabilizada,
ela possivelmente venha passar por uma nova multa, né? E as pessoas que estão tendo esses prejuízos terão direito assegurado também de indenizações, seja pelos prejuízos materiais causados, também pelos prejuízos morais. Então é importante que cada usuário faça esse registro para que mais à frente, né, possa levar isso aí ao Ministério Público da sua cidade, na sua promotoria, também buscando essa devida reparação. Há uma questão muito clara de direito do consumidor que precisa ser observada. Bom, o ouvinte Douglas mandou uma mensagem para a gente aqui perguntando ao deputado, ele está relatando aqui a quantidade de alimentos, ele que mora no interior, que acabaram sendo descartados, alimentos aí da sua família precisaram ser descartados devido à falta de energia elétrica, acabaram apodrecendo dentro dos freezers, segundo as palavras dele aqui. E ele pergunta como ele faz para ser ressarcido, se ele precisa adicionar judicialmente a CE Equatorial ou se existe alguma outra forma de resolver essa questão. Pergunta aqui do nosso ouvinte Douglas. É isso que a gente espera junto à promotoria de justiça, né? Que essas ações sejam abreviadas, que os usuários não precisam, a partir desse inquérito, ter que entrar com uma ação judicial diretamente, mas que ao fazer o registro, tendo dimensão exatamente do custo que teve de prejuízo, do levantamento dos prejuízos, possam ter numa Câmara de Conciliação a resposta, né? A indenização devida. Geralmente esses prejuízos de alimentos, de estoque, muitas vezes, né, de comida que as pessoas têm em casa, ou prejuízos que tiveram por algum equipamento eletrônico, elétrico, que foi danificado, isso acaba sendo ajustado, né, ainda em câmaras de conciliação. Então é importante que ele tenha isso em mãos, né. Agora vem uma outra fase, né, Gil? Pós-demanda, pós-solicitação formal ao Ministério Público, vai vir um outro movimento aí, que é o levantamento dos prejuízos aos usuários. Esse é um outro ponto que vai logo ali na frente ser motivo com certeza aí de muitos debates, de muitas discussões, mas eu reforço, né, ao Douglas e aos ouvintes que estão com essa dúvida, né, tenham assegurados assim em casa, né, o número dos protocolos que fizeram de reclamação, de registro, de solicitação de atendimento e consigam, dentro do possível, dimensionar os custos dos prejuízos que tiveram. Isso seguramente a empresa, por lei, direito do consumidor, Código de Defesa do Consumidor, ela vai ter que ter uma resposta adequada. E eu reforço, não importa se é público ou privado, né? É direito do cidadão e é nosso dever enquanto deputado fiscalizar. Bom, deputado, temos aqui a participação da Jéssica também, para a gente finalizar o nosso bate-papo nesta manhã. Há poucos dias atrás você esteve participando, né, de entrevistas, tanto aqui na Rádio Acústica FM quanto também na Sul TV, se colocando como um defensor dos produtores de tabaco aqui da nossa região. E a ouvinte Jéssica fala o seguinte, que parte do fumo que estava dentro da estufa simplesmente apodreceu, gerando um prejuízo gigantesco para a família aqui no interior da Santa Alta, diz a nossa ouvinte Jéssica. Só para constar também nessa questão dos danos, né, que você acabou de citar, falou sobre danos de equipamentos elétricos, você falou também sobre a questão de alimentos que acabaram sendo descartados. A Jéssica está alertando também sobre os prejuízos causados para os produtores de tabaco da nossa região. Isso um número assustador. Lá na festa do Colono, no final de semana, eu conversei com muitos produtores também com essa preocupação. Nós tivemos a introdução na nossa região agora do chamado fumo de inverno. Ele já tem lavouras muito bonitas aí sendo colhidas, sendo secadas, que estão com prejuízo. Mas além disso, né, Gil, nós temos muitas pessoas que não conseguiram trabalhar, que eu digo que são danos também materiais, né? Seja aquele dentista que não conseguiu abrir o consultório durante uma semana porque não tinha energia, o advogado que não pôde ingressar com uma petição dentro do prazo e atender seu cliente, também por conta dessa situação, o cabeleireiro, a cabeleireira, a manicure que não pôde trabalhar naquela semana, né? O dono do estabelecimento comercial que teve que fechar, o dono do mercado que por alguma razão perdeu lá seus produtos por falta de resfriamento. Tudo isso vai ter que ser levantado depois. O prejuízo é muito, ele ainda hoje, né, ele é muito difícil ainda de ser mensurado. A gente sabe que tem aí um levantamento sendo feito, né, de prejuízos à rede da Equatorial, né, o quanto isso causou, os custos que elas vão ter. Mas lá na casa das pessoas, né, a demora na resposta, ela precisa ser levantada. E eu vou dizer, não dá para a gente aceitar essa situação de que, mas eu estou atendendo de acordo com o número do 0800 e
e dentro do prazo 0800 eu tenho tantas horas para ligar, eu cumpri e atendi a norma da ANEEL. Peraí, ter sensibilidade e empatia nesse momento de entender que tem pessoas que ficaram sem energia e, consequentemente, sem sinal de telefonia e sequer conseguiram até agora se comunicar, né? Lá na festa do Colono, eu repito, eu encontrei agricultores que foram lá tentar buscar com algum conhecido, algum contato, informação. Se sabiam quando é que voltava a luz, porque não tem retorno, porque não tem informação, né, porque não tem nem celular em casa. Então, essa é uma verdade. Tá certo, muito obrigado pela sua atenção, mais uma vez atendendo a nossa solicitação para conversar sobre mais um assunto relevante para as nossas comunidades aqui da região. Deputado Marcos Vinícius Vieira de Almeida, sempre atento a todas essas questões que envolvem principalmente aqui a nossa região. Diversas lutas, né, deputado? É a questão dos pedágios na BR-116, é a questão aí da luta dos fumicultores para ter o seu reconhecimento do seu trabalho, e agora mais essa, né? Essa passagem de um ciclone que a gente entende perfeitamente, que trouxe muitos danos, mas o que a gente não pode aceitar é que em plena quarta-feira, dia 26 de julho de 2023, ainda tenhamos clientes sem energia aqui na nossa região. É isso aí. O nosso papel enquanto deputado estadual é um pouco diferente do trabalho do deputado federal, do senador. Se eu fosse um jogador de futebol, nesse momento, hoje eu seria um cara que joga na zaga. Estou ali para ajudar na defesa, né? Na defesa desse canto sul do estado, que é ainda desfalcado de representação política e precisa de porta-voz. Temos uma região inteira afetada, que é a metade sul, da ponte do Uaí-Bochuí, ali estão os grandes prejuízos desse último ciclone, e tomara a Deus, né, e a gente pede a ele, né, que essa previsão de novo ciclone que vem aí seja de efeito menor, menos danoso para todos nós.